Em um mundo atravessado por crises ambientais, sociais e climáticas, resistir também é cuidar. O meio ambiente não é um tema do futuro, é uma urgência de agora. Você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom, onde a gente fala de meio ambiente, justiça climática e caminhos possíveis para transformar o presente e o futuro e imaginar outros mundos possíveis. Porque defender a vida é um ato político e justiça climática é garantir que nenhuma cidade fique para trás. Bem-vindos e bem-vindas ao 11º episódio do Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom. Hoje a gente conta com a presença da convidada Caroline Mocida e a gente vai falar sobre alguns temas como negócios conscientes, ESG, hábitos saudáveis, entre outros. Para começar, vou apresentar então a nossa entrevistada. A Carol é consultora em sustentabilidade ESG para empresas na Cora, colabora com marcas que desejam ser mais sustentáveis, é palestrante e também educadora socioambiental, fundadora da ONG Conexão Favela e criadora do desafio 21 Dias Mais Sustentáveis e da Comunidade Verde, que a gente vai abordar mais para frente. Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar participando aqui do podcast com a gente. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Obrigada a todos e todas que estão nos escutando. Vai ser um prazer termos essa conversa aqui hoje. Bom, Carol, como eu comentei ali na sua apresentação, você transita entre esses temas de ESG, questões de direitos humanos, impacto social. Queria te perguntar como que essas agendas se conectam na prática, na sua visão. Perfeito, Mafê. Assim, eu acredito que essas agendas elas estão totalmente interligadas, sabe, na minha visão e na minha experiência. Porque se tratando de um contexto empresarial, pegando primeiro esse ambiente corporativo, né? A promoção, a defesa e a garantia de direitos humanos é parte, integra um dos pilares do ESG, que é o S do social. E aí, em alguns aspectos também, a governança, dependendo do que a gente estiver falando. Mas quando a gente trata do ESG de um negócio, a gente está falando das ações, das medidas e práticas que são adotadas para poder minimizar os impactos socioambientais que os negócios de uma empresa podem gerar. Então, é uma forma de proteger a sustentabilidade empresarial, porque se esses impactos estão sendo monitorados, se os riscos são mitigados, você, de uma certa forma, está garantindo que a sustentabilidade empresarial aconteça. E aí, a gente pode enxergar, tentando exemplificar de uma forma mais simples, a sustentabilidade como se fosse um guarda-chuva, e o ESG está dentro disso. Então, a sustentabilidade é um tema mais amplo, e a gente está falando de uma agenda que é o comprometimento da empresa em monitorar e cuidar dos seus impactos ambientais para não afetar a sua sustentabilidade. E aí, quando eu falo em impacto socioambiental, eu estou de forma intencional associando os impactos sociais aos ambientais, porque eles são amplamente conectados. Não tem como acontecer um impacto ambiental sem ter um impacto social. E os impactos sociais de uma empresa, eles podem ser vários. Assim, a gente pode estar falando das relações e práticas de trabalho, do desenvolvimento territorial, diversidade, equidade e inclusão e dos direitos humanos. Então, aí a gente toca totalmente o ponto que volta ali. Os direitos humanos estão associados ao ESG e porque pega, né, o pilar social, e o ESG está dentro ali do guarda-chuva de sustentabilidade da empresa. Perfeito, é isso mesmo, não tem realmente como desconectar uma coisa da outra. E você fala muito, né, nas suas redes, no seu trabalho, em repensar o mundo, começando por dentro, né, pelo cotidiano. Queria te perguntar como que foi essa virada para você na sua trajetória pessoal, quando você entendeu isso? Isso é muito interessante, porque eu acho que eu me considero um caso real dessa transformação, assim, eu vivenciei e vivencio ela, porque estamos em constante, né, evolução, e nesse processo, assim, eu acho que uma das minhas grandes viradas de chave mesmo, ela aconteceu lá em 2019, que foi o ano de fundação da ONG Conexão Favela. E aí, vou tentar explicar uma longa história de uma forma resumida aqui, como que isso depois foi se direcionando, né, para o meu trabalho
e formação em direitos humanos, e aí minha atuação recente assim, nesse último ano em sustentabilidade. Bom, a criação do Conexão Favela foi de fato um marco, porque em 2019, eu atuando no corporativo, eu sou engenheira de produção de formação, trabalhei em chão de fábrica, em metalúrgica, ferrovia, e nessa época eu estava em tecnologia, atuando na área comercial para a indústria bancária. Então, era assim, bem específica a minha atuação, né? Pensando num universo que também é amplo da tecnologia, mas que de uma certa forma eu não estava no dia a dia relacionado e atuando diretamente com os impactos socioambientais. Porém, eu sempre tive um trabalho voluntariado muito ativo por onde eu passava, seja de onde eu venho, eu sou mineira, do interior de Minas, de uma cidadezinha chamada Rio Casca, e eu me construí enquanto ser humano atuando de forma voluntária com a comunidade, fazendo parte de ações desde a parte mais assistencialista, apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo básico, em show de prêmios, em asilo, enfim. Então, eu fazia esse trabalho, e quando eu vim, né, crescendo e entrando no ambiente corporativo, eu era aquele membro premium que eu falava que toda ação voluntária eu queria me envolver. E, de fato, isso me abriu muito as possibilidades de enxergar e encarar essa desigualdade social numa proporção e num nível que eu falo que São Paulo, a capital, me abriu os olhos, assim, porque vindo de uma cidade pequena, a gente tem uma proporção muito diferente do que de como se dá essa desigualdade social. E aqui, quando eu vim para São Paulo em 2018, trabalhando nessa grande multinacional de tecnologia, eu tive a oportunidade de atuar de forma parceira com organizações sociais que faziam esse trabalho de desenvolvimento e capacitação de jovens periféricos. E nesse lugar eu consegui atuar doando meu tempo como voluntária, fazendo treinamentos, levando informação sobre esse contexto de tecnologia, sobre assuntos desse universo, né, desse meio. E assim eu vi que eu queria fazer mais. Então, meu incômodo de ainda é pouco, o gap é muito grande, o número de jovens morando em favelas em São Paulo foi um número que me impactou muito quando foi a virada de chave ali numa semana de diversidade, equidade e inclusão da empresa que eu trabalhava. Teve uma palestra onde esse número de 1 milhão de jovens morando em favelas em São Paulo me deixou em um estado de choque do tipo, e agora? O que está sendo preparado para esses jovens? Qual que é o futuro que é planejado para eles? Será que eles têm um caminho educacional? Quando forma no ensino médio, se conclui essa formação, o que eles vão fazer? É o subemprego? São as condições ali de trabalho que estão disponíveis, o trabalho informal? Então, foram essas provocações que me fizeram me unir a pessoas também inconformadas com essa situação. E o inconformismo positivo, ele te direciona para preciso fazer algo, quero mudar esse cenário que eu estou lidando com ele aqui. E foi nesse objetivo de mudança que a gente começou o trabalho da ONG, que começa como um projeto, a gente não imaginava que se tornaria uma ONG, e eu acho que ninguém sonha em criar uma ONG, eu sempre falo isso, né? Porque se existe o trabalho daquela organização social é porque tem algum problema precisando ser resolvido, né? E é aí que a gente desenvolve um trabalho de dar acesso à informação e educação para o jovem periférico, que começa em 2019 e já são 6 anos de atuação da ONG, com mais de 6 mil pessoas impactadas. É um trabalho no território da Zona Norte, no Jardim Peri. Eu estive como presidente da ONG durante 5 anos, faz 1 ano que eu saí da gestão, mas é um projeto que tomou uma proporção muito grande na minha vida e que me abriu muito as portas e o olhar para tem como eu contribuir com as minhas competências, as minhas habilidades, toda a experiência corporativa que eu já tive, eu consigo colocar ela em um setor que eu sei que está precisando desse olhar mais de negócios, mais direcionado a resultados, a gestão de projetos, e assim, foram muitos projetos desenvolvidos ao longo desses anos na ONG,
E à medida que eu fui aprendendo ali, eu quis levar isso para o profissional, para o crachá da Carol, no ambiente corporativo que eu estava. E foi quando, em 2021, saindo dessa empresa de tecnologia, que foi um momento pandemia, um layoff da área de vendas, foi o meu momento de refletir. Eu já estava muito envolvida na ONG, a gente já tinha mobilizado uma campanha assistencialista, porque era um período da pandemia, então foi o que a gente conseguia apoiar as pessoas lá no território. E eu já estava muito envolvida com isso. Eu falei, não quero voltar para a área de tecnologia. É o momento de dar um novo direcionamento na minha carreira. E foi aí que eu decidi que eu buscaria uma oportunidade no terceiro setor, e foi lá que eu dei continuidade à minha carreira, numa ONG americana, que também fazia o trabalho de inclusão produtiva de jovens periféricos, então não era coincidência, eu estava lidando com o mesmo tema, só que em outras regiões de São Paulo, na Zona Sul e Zona Leste. Então, eu atuei como coordenadora de projetos para a inclusão digital desses jovens, para a empregabilidade, e tudo isso foi sendo uma grande escola no terceiro setor para mim. E eu vi a oportunidade ali que eu tinha, porque hoje no Brasil são mais de 800 mil ONGs, e é um setor que depende muito como ele se financia, né, como ele se paga, doação, principalmente. Os recursos fora, né, alguns projetos incentivados, e aí tem leis para isso, mas a maior parte, de fato, é essa plataforma, grande plataforma de transferência de renda, onde a gente sabe que o governo sozinho, junto com as empresas, não dão conta de resolver os problemas socioambientais que temos, e as ONGs entram com um papel fundamental. E aí, nesse momento, eu tive uma oportunidade de ir para um ambiente novo para mim, que seria o setor 2,5 ali, que são os negócios de impacto, onde eu faria a articulação entre empresas para apoiar as organizações sociais. Ou seja, era um lugar de construir produtos sociais que funcionam como essa plataforma de doação, né? Porque você compra um produto e parte da venda dele ali vai ser direcionado a doação para uma organização social. Então, foi nesse caminho que minha carreira foi se costurando. E nesse momento, entre estar no terceiro setor e no setor 2,5, foi quando me veio o estalo do quero me aprofundar de forma teórica, né, conhecendo regulamentos, a parte legislativa, podendo me aprofundar nos estudos também, pesquisas acadêmicos, que eu decidi fazer minha especialização e minha pós-graduação em Direitos Humanos e Responsabilidade Social. Então, é um momento que, assim, eu, como engenheira, com uma visão muito sistêmica, acho que um direcionamento muito pela lógica ali. Eu falo que eu tenho muito esse pensamento crítico da engenharia, mas a minha alma é social. Então, nesse momento, era o meu redirecionamento para humanas, e fui muito feliz fazendo essa pós-graduação, porque ela me trouxe um respaldo e acho que assim informações muito úteis para serem aplicadas no meu trabalho, no meu dia a dia ali, nos 2 trabalhos que eu fazia, tanto, né, como CLT, junto com a minha atuação voluntária, que foi durante os 5 anos de forma voluntária no Conexão Favela. E aí, quando eu encerro esse ciclo trabalhando, né, como na área comercial, mas como essa articuladora entre empresas e organizações sociais atuando nos negócios de impacto, é o momento de perceber que, com toda essa bagagem, somando, né, um pouquinho de cada contexto aí das organizações sociais, das empresas, eu só não trabalhei no governo até hoje, não é uma intenção, né, de objetivos profissionais aqui, vamos dizer. E também no 2,5, que foi esse lugar dos negócios de impacto, eu percebi que eu tinha muito a agregar nesse olhar e abordagem mais consultiva para as empresas. Então, é quando eu crio e abro a Cora, que é a minha consultoria em sustentabilidade ESG, justamente porque essa minha atuação profunda nos territórios, entendendo e lidando, monitorando o impacto social, entendendo como ele se dá, onde entra a responsabilidade corporativa nisso, eu ampliei meu escopo para abarcar
os impactos ambientais também, justamente porque o socioambiental ele não se desgruda ali, né? O social está junto com o ambiental. E aí eu aprofundei, né, minha formação em sustentabilidade também para isso, e vários projetos começaram a ser desenvolvidos aí no ano passado, tomaram, né, corpo e, enfim, foram experimentados, validados, e agora eu estou nessa missão de implementar a agenda ESG nas empresas, apoiar as empresas nessa jornada, porque é uma jornada, não é um projeto que você chega, constrói aqui um plano de ação, entrega e fala agora implementem aí, não, porque tem que ter esse trabalho inicial de conscientização, de entender por que aquilo precisa ser feito, porque assim, o ESG não é uma tendência, não é algo que, vou surfar a onda porque agora essa sigla está famosa, e assim, ela realmente tomou uma proporção maior no período de pandemia, porque os problemas socioambientais eles foram escancarados com a pandemia, mas essa sigla e assim o conceito dela existe desde 2004, já fazem mais de 20 anos. Então, assim, é aí que a gente vai entendendo como que isso está totalmente atrelado ao desenvolvimento sustentável, que ele é baseado em 3 pilares: o ambiental, o social e o econômico. Então, não tem como a gente falar do econômico e de empresas orientadas ao lucro se elas não cuidam dos seus impactos socioambientais. Então, é aqui que eu estou e é assim que se interliga todos esses assuntos aí ao longo da minha carreira. Fez sentido, Marfê? Fez super sentido, Carol. Amei te ouvir. É muito bonita a sua história e sua trajetória. Achei muito interessante como você vem dessa formação da engenharia, mas sempre sentiu esse lado social. Não é o mais comum, né? Quando a gente vê, geralmente, pessoas que se envolvem com pautas sociais ou já estão ali na área de humanas, mas é muito legal ver que isso também não é o geral, né? Assim, o 100%. Existem outros casos e pessoas que têm esse olhar mais social, mais humano e que vão para essa área também e trazem esse olhar para setores como tecnologia, para as empresas de uma forma geral. E você comentou, né? A gente viu esse boom da sigla ESG e dessas pautas ali na pandemia e nos últimos anos de forma geral. Virou essa sigla, né? Que todo mundo fala, que as empresas pontuam, mas existe esse risco de acontecer o que chamam de greenwashing, né? Dessa maquiagem corporativa. E aí, queria te perguntar, diante da sua trajetória e prática, como que a gente identifica, né, o greenwashing em uma marca, em uma empresa? Como que a gente escapa disso? Bom, é algo que muito presente e eu até trouxe alguns dados aqui de uma pesquisa que saiu no ano passado sobre greenwashing, a percepção do brasileiro sobre isso. É uma pesquisa produzida pela Market Analysis e assim ela traz um material bem interessante de ver como o brasileiro assim ainda ele se sente, como eu posso dizer, desconfiado dos rótulos que ele lê nos produtos, e tem uma motivação para isso, porque o que é o greenwashing, né? Partindo primeiro dessa explicação. Ele é essa maquiagem verde que é quando as empresas vendem uma imagem ambientalmente responsável, que na prática não é aquilo que está acontecendo. Então, é quando ela não cumpre as promessas que ela diz estar cumprindo ali. E aí vamos dizer que uma marca ela utiliza selos que fazem o consumidor, né, acreditar que ela, pode confiar que é um produto mais sustentável. Por quê? Tá lá que é 100% orgânico, 100% natural. Mas às vezes existe uma manipulação do marketing colocar isso no rótulo com interesse competitivo, porque aí ele vai atrair mais clientes que são aqueles que estão interessados, dispostos a pagar, se for, no caso, um produto que seja, nem sempre é isso, mas dando um exemplo, um produto um pouco mais caro por ser ter o rótulo sustentável. Aquele cliente disposto a pagar, ele vai olhar isso, vai confiar naquela informação. Só que às vezes acontece, e aí não sou eu que estou dizendo, esse estudo mesmo mostra, como quando se vende esse 100% natural, 100% orgânico, por exemplo,
às vezes não é a composição completa que é assim, ele não é totalmente limpo. É parte dessa composição, alguns componentes têm essa vantagem, mas isso não torna o produto integralmente da forma como está sendo falado que ele é. E aí isso gera assim várias questões, né? Porque um dado dessa pesquisa é que 6 em cada 10 brasileiros nunca viu ou não lembra de ter visto alegações ambientais. Ou seja, a gente ainda tem um público que não está tão interessado e consciente o suficiente para priorizar esses produtos. E aí a gente já pega um lado difícil também e desafiador, que é o comportamento do consumidor. E ainda tem aqueles 4 ali dos 10 que estão dispostos a realmente optar pelo produto mais sustentável, ainda tem que contar com a responsabilidade da empresa de estar cumprindo com aquilo que ela está falando que está fazendo. Então, assim, a gente vê um movimento de mercado em que as empresas se apropriam disso e se beneficiam por falar que são daquela forma mais sustentável e, na verdade, não são, justamente porque existe um apelo competitivo para isso, porque a gente tem uma mudança geracional acontecendo, né, uma convivência intergeracional, e consumidores que estão dispostos a fazer essa mudança de comportamento, e para isso a gente precisa somar com a responsabilidade das empresas, porque se elas forem para o lado, vou aproveitar que aqui eu vou ganhar mercado, né? Porque hoje, para um produto se diferenciar, é tão difícil assim, porque nem muitas vezes não é o preço mais que vai ser competitivo, vários componentes ali são semelhantes. Então, claro que aquela camada do ser sustentável, ela vai trazer um diferencial. Porque quem não quer comprar um produto que se diz mais sustentável? Acho que dificilmente, se você fizer uma pergunta, a pessoa vai falar assim, eu não quero ser sustentável. Porque, assim, não, eu não gosto desse planeta que eu vivo aqui, né? Só se for essa a resposta. Então, assim, tem o desafio do comportamento do consumidor se educar para poder fiscalizar melhor isso e cobrar das marcas esse posicionamento correto. Então, tem a responsabilidade do outro lado empresarial de fato, fazer aquilo que ela está dizendo que faz. E quando faz, dá visibilidade para o cliente disso, porque é uma forma de engajamento da comunidade, de você ampliar a confiança dos seus consumidores e o envolvimento deles, porque é interessante, se torna referência, boas práticas precisam ser compartilhadas, e isso você ganha tanto mercado, porque você alcança clientes que estão dispostos e querendo, buscando marcas comprometidas e ambientalmente responsáveis, né? E você tem esse lugar de integrar mesmo um público que tem essa visão e que vai caminhar junto com a sua marca, sabe? Perfeito. Sim, não concordo muito. É um trabalho, assim, uma via de mão dupla, né? Exige essa responsabilização, né, e fiscalização por parte do público e também da empresa, obviamente, de fazer o que ela está prometendo e de conscientizar o seu público para que gere esse movimento. Uhum. Falando um pouquinho de outros setores, assim, mas que também agregam a questão da sustentabilidade, muitas pessoas dizem que, por exemplo, falar de consumo consciente seria uma forma de elitizar a sustentabilidade, né? De trazer o problema muito para o lado individual. E tem gente que não é por aí. Como que você vê isso? Você acha que é uma elitização dessa pauta ou não? Eu não enxergo como uma elitização da pauta. Na verdade, eu vejo ela como uma necessidade de ser levada para qualquer espaço, independente aí de classe, e porque, lógico, né? Vamos entender aqui. Tem algumas crenças sobre o que é ser sustentável, o que é como ter uma vida mais sustentável, o que é um produto mais sustentável. E isso vai para um rótulo até assim, o que é o estigma social sobre esse termo? Muitas vezes as pessoas têm esse direcionamento do
ser sustentável é difícil, custa caro, é só para quem tem condições de pagar por um produto, porque sempre vai ser mais caro. E não é essa a verdade absoluta. Em algumas situações, de fato, o produto se faz mais caro por vários fatores, porque ele tem alguns insumos que são mais difíceis de serem conseguidos, a logística é mais complexa, a forma de produção mais natural requer mais tempo, dificulta uma escala, então são N fatores, assim. Mas também, hoje, tem muitos produtos mais acessíveis, assim, e aí vem o ponto, o consumir de forma consciente a escolha do produto, da marca que você vai apoiar, é um desses pilares, sim. Mas também tem os outros R's ali, quando a gente fala em economia circular, né, do repensar o resíduo como recurso que entra de novo na cadeia produtiva, que a gente pode praticar esses R's na hora de consumir, que é o repensar, eu preciso mesmo disso que eu estou comprando? Hoje a gente vive um meio de muito imediatismo, de compras por impulso, e assim, vários fatores, né? Eu acho que a vida em telas, esse meio digital, tudo favorece essa situação. Então, é um movimento contrário que a gente faz de refletir, é pensar se você precisa daquilo, reutilizar, então, o que for possível, prolongar a vida útil dos produtos. Às vezes são embalagens que seriam descartadas que você pode reutilizar para armazenar um alimento. Então, enfim, tem muitas formas de se fazer isso. A reciclagem, por exemplo, é um dos R's assim, mais falados e que deve ser falado, porque tem uma oportunidade econômica gigante. É o que eu falei, o resíduo que se torna recurso e deixa de virar lixo. Então, você resolve o problema na entrada da cadeia, que é a extração de novos recursos naturais, que a gente está esgotando essas fontes no ritmo que a gente está extraindo, e você resolve o problema do resíduo na ponta, porque ali você deixa de despejar isso no meio ambiente, se tornar o lixo, né? E ele passa a ter um valor mesmo, valor econômico falando, porque ele volta para a cadeia como um recurso. Então, ou seja, foi reutilizado, está sendo reciclado ali. Então, consumir de forma consciente, eu acredito que é possível em qualquer, assim, em inúmeras situações. E assim, aí vem o lugar do. Você pode dizer que é mais difícil. Dependendo da situação, não é que vai ser mais difícil, vai dar um trabalho um pouco maior, vamos dizer, se você tiver que fazer a higienização de um material que você vai fazer a separação ali dos resíduos na sua casa, e para você fazer, para a coleta funcionar, né, a coleta seletiva ali no seu condomínio, onde quer que você more, na sua casa, você tem que fazer a separação correta. Então, você vai higienizar o material, porque se você descartar ele com resíduos, né, com resto de alimento, isso vai contaminar esse galho. Então, vai ter um tempinho maior para você poder colocar isso ali como algo que você vai se responsabilizar por higienizar. Então, eu acho que existe uma complexidade que as pessoas colocam como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Coloca aquilo como, é um grande problema, mas assim, será que realmente é? Ou se isso não é algo que implementaram na gente, assim, enquanto consciência, enquanto crença mesmo, do é difícil, é caro. Então, acho que tem um repensar, sabe, esses hábitos, um olhar para isso de uma forma diferente, assim, onde você pode fazer sua parte. Então, eu tiraria um pouco a elitização desse discurso, porque dentro das possibilidades de cada um, da realidade de cada um, você pode fazer a sua parte da forma que cabe. Também não dá para ser, para romantizar uma situação, e eu acho que ainda quando a gente fala, por exemplo, em desigualdade, e aí falando na desigualdade de uso dos recursos, de extração, por exemplo, desses recursos naturais. A gente vive um contexto global, e aí falando de norte e sul global, que o uso desses recursos é diferente e ele deve ser balanceado. E a responsabilidade pelos impactos socioambientais também precisa ser equilibrado, porque a gente sabe que o sul global é o que menos utiliza e é o que mais
e é o que menos gera impacto, mas que é o mais afetado quando a gente tem as consequências de uma crise climática, por exemplo. Exato. E eu acho que um ponto que você tocou, que é muito importante da gente lembrar, que é isso mesmo, é uma crença que colocam na nossa cabeça desde pequenos, né? Assim que a gente vai ouvindo, de que a reciclagem ou as formas de atuação para que os nossos hábitos sejam mais sustentáveis é muito difícil, é muito complexo. Eu lembro na escola mesmo, as explicações eram sempre muito abstratas, porque as coisas são muito difíceis, e até essa ideia de que as crianças não vão entender, então não vão falar desse assunto. São todas essas crenças que são construídas pouco a pouco. E é muito benéfico para muitos setores que isso aconteça, que a gente não enxergue como que a gente pode, sim, no dia a dia, mitigar esses efeitos, né? E a gente tem que escolher, como a gente diz, qual batalha que a gente vai fazer nesse dia, qual luta que a gente vai travar, mas é possível sim, né? É importante tocar nessa tecla. E E eu até queria complementar, sua fala me lembrou de um posicionamento, um argumento que eu trouxe numa aula que eu dei na minha comunidade, na Comunidade Verde, sobre economia circular, justamente porque temos um contexto em que existe uma obsolescência programada, né, dos materiais, dos produtos, dos eletrodomésticos. A gente escutava antigamente que uma máquina de lavar, uma geladeira durava 20, 30 anos, não existe isso mais. E aí, a mentalidade da economia circular é mudar essa obsolescência programada para uma circularidade programada. O produto ser pensado, o design daquele produto ser construído para que ele dure e seja reutilizado várias vezes para durar cada vez mais. Então, existe essa mudança de modelo de pensamento e comportamental que a gente precisa das pessoas, das empresas, da sociedade como um todo, né? perfeito, é isso mesmo. Essa mudança de modelo que é necessária. E aí, como a gente falou, são essas escolhas individuais que são muito importantes, e claro, também a gente olhar para as grandes corporações, para as empresas, como você falou da questão do ESG. E aí, queria te perguntar como que você enxerga isso? Como que a gente pode evitar? Primeiro, a gente falou da importância de conscientizar a respeito das ações individuais. E aí tem uma outra batalha, né? Uma outra questão. Como evitar que esse discurso de faça sua parte, que a gente escuta muito também, então, fecha a torneira enquanto escova os dentes, tome banhos mais rápidos. Como evitar que esse discurso despolitize a responsabilidade do Estado e das grandes empresas, né? Então, como equilibrar a minha responsabilidade individual com a responsabilidade corporativa e do Estado também. Essa é uma pergunta polêmica e muito boa, hein? Porque, de fato, assim, eu gosto de dizer, eu acho que uma dose de utopia, ela é necessária num contexto que a gente vive de crise, de conflitos, enfim, justamente para você não perder a esperança na humanidade. Mas aí tem o fato de lidar com dados, né? De lidar com problemas que são, vamos dizer assim, sistêmicos, complexos, que não vão ser resolvidos apenas por sua atividade e sua ação individual. Claro, não vamos, por exemplo, resolver a crise hídrica, que a crise climática ela é hídrica e energética também, se você, na sua casa, reduzir o seu consumo de água. Mas, gente, somos um planeta com 8 bilhões de pessoas. E, assim, cada um fazendo a sua parte tem um impacto coletivo disso. E acho que é esse movimento, entendendo que as nossas ações individuais têm sim um impacto coletivo, que a gente precisa ter a nossa responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto cidadão vivendo numa sociedade. Então, tem esse lugar sim, mas isso não diminui, pelo contrário, eu vejo como muito complementar a atuação dos governos e das empresas, porque nada se constrói sozinho. E quando a gente está falando de escala de impacto, se a gente não tiver esses atores caminhando de uma forma muito coordenada e sintonizada, a gente sabe que as grandes transformações não acontecem. Mas quem são esses atores? Quem são as empresas, os governos? Quem faz parte deles? As pessoas, né? Então, tem um movimento de conscientização individual.
E aí eu queria até dar um exemplo para mostrar como isso se integra, até o caso da economia circular mesmo, quando a gente está falando de reciclagem, quando a gente está falando de enxergar esse resíduo sólido como recurso, isso se torna uma oportunidade que resolve problemas sociais, quando a gente está falando de trabalho justo e digno para catadores, que são agentes ambientais que fazem um trabalho importantíssimo, que operam em parceria com prefeituras que precisam fazer a gestão pública disso, para que aconteça a logística da forma correta, como deve acontecer, para que esse resíduo chegue, né, na indústria, na empresa que deve chegar. Além das cooperativas, tem empresas que fazem esse processo de reciclagem também. Então, a gente está falando de uma integração de atores. E onde está o indivíduo nisso? Se a gente não fizer nossa separação em casa, não existe resíduo separado para a cooperativa coletar e levar para a reciclagem acontecer e a gestão pública fazer a máquina rodar aqui. Então, está vendo como está tudo muito interconectado? E aí eu queria colocar uma grande responsabilidade quando muitas vezes as pessoas falam: ah, mas isso é culpa do governo, ah, mas isso deveria ter sido feito aqui pela gestão pública, a gente paga imposto para isso, para aquilo. Gente, estamos em ano de eleições. Temos um papel fundamental enquanto cidadão quando a gente exige o nosso direito, coloca em prática, né, o nosso direito de votar enquanto cidadão, que é um direito que a gente tem e que é uma forma que a gente tem de colocar a nossa voz ali em jogo e cobrar pelo que está sendo prometido, né, pelas promessas de campanha de governo e para aquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente fala de um contexto vamos falar aí, da Câmara e do Senado, eu tenho um dado que é muito interessante perceber, aí eu quero até colocar o holofote e dar o destaque para o protagonismo que as mulheres têm nessa pauta da sustentabilidade, a pauta ambiental, social, que justamente na Câmara e no Senado a gente tem uma representatividade de deputadas e senadoras muito mais incidente quando a gente está falando da votação a favor de pautas ambientais. Tem um dado que veio do painel Farol Verde, que 40,71% das deputadas votaram a favor de pautas ambientais, e isso comparando com apenas 27% dos deputados. E no Senado, a mesma proporção, 44% de senadoras votaram a favor e 21% dos senadores votaram a favor. Então, assim, a gente precisa de líderes políticos fazendo, né, a legislação e executando ela a favor daquelas pautas que a gente acredita, e estou falando aqui das pautas socioambientais, porque aí a gente tem mudança em escala também, então precisa de todos esses atores como aliados nessa jornada, vamos dizer assim. Perfeito. Não, muito importante você citar isso. Começo de ano de eleições, a gente tem que olhar, né? Muitas vezes as pessoas ficam nesse discurso colocando só a culpa na gestão pública mesmo e olhando muito também para o cargo da presidência, né? Quando a questão do legislativo é abafada, né? É muito importante que a gente olhe para isso, porque são as pessoas que estão colocando ali os projetos de lei. E aí depois a gente vê o que acontece, como é o caso da flexibilização das legislações ambientais. Agora, migrando para o final, para falar um pouquinho sobre o seu projeto, Carol, que eu cito ali na introdução, que é o desafio dos 21 dias mais sustentáveis. Eu vou dar esse espaço para você explicar um pouco sobre o projeto, convidar as pessoas e aproveitar para te perguntar, a partir do seu projeto, qual foi a maior virada de chave que você viu nos participantes e de forma inclusive para quem pensa que sustentabilidade é modinha, essa é uma pauta que está crescendo, mas que ainda não dá muito ouvido para isso, como que essas pessoas que estão nos escutando hoje podem começar a atuar ou a fazer isso no seu cotidiano? Maravilha! Então, é a hora do merchan da conversa. Não, mas assim, eu realmente quero convidar todos os ouvintes a participar.
A quinta edição do Desafio 21 Dias Mais Sustentáveis é um projeto que começou no ano passado. Foram 90 pessoas já nessas 4 últimas edições participando e se transformando através dessa jornada. É uma jornada que permite algumas viradas de chave ali ao longo do programa, porque ela não é uma jornada, vamos dizer assim, resolutiva no sentido, você passou, agora você é mais sustentável e pronto. Não, o ponto de partida, e acredito que a coragem que você precisa e o olhar mais consciente que é construído ao longo do programa, para que você dê continuidade a essas ações, porque hábito é isso, é disciplina, é construção dos hábitos, a gente precisa ter consistência, continuar fazendo aquilo. E como se dá, né, essa jornada? É um programa online pensado para que você reflita e olhe para o que você já faz, para o seu dia a dia, para as suas ações, para entender onde elas podem ser mais sustentáveis, como fazer isso e, principalmente, o porquê você está fazendo aquilo ali. Porque às vezes a gente fica ali no automático, achando, né, o meu dia a dia aqui, eu faço o que eu posso dentro da minha casa. Será que você está fazendo o que você pode mesmo? E aí o desafio, ele traz as provocações e as atividades que você vai ser convidado a fazer, né? Então, são sugestões de como você pode mudar uma ação ali que começa no olhar da sua casa, dentro daquilo que está mais sobre a sua gestão, sobre o seu controle, entendendo vários pontos, desde consumo consciente, a gente olha também para a questão dos resíduos, a gente olha para a alimentação, faz uma análise também da nossa relação com as pessoas, não é só sobre meio ambiente, eu gosto muito de falar disso, que sustentabilidade também é sobre meio ambiente, mas a gente precisa falar das relações humanas, então, como está seu relacionamento com a sua comunidade, o que você está devolvendo ali, e a relação com o planeta. Então, a gente vai fazendo um raio-x de dentro para fora mesmo. E é aí que a gente vai tocar em vários pontos, como a gente vive a cidade, a questão do voluntariado, porque com certeza é uma parte muito importante da minha experiência e que me despertou para tantas outras coisas e que eu vejo que mostrar isso para as pessoas, a importância disso, e sempre trazendo números, dados, né? Se você está fazendo isso aqui individualmente, você faz isso porque no coletivo tem esse impacto X. Então, assim, dando a devida importância do porquê você está sendo convidado a fazer aquilo e porque você deveria fazer, influenciando positivamente. E é uma jornada e um programa gamificado, então ele tem um estímulo ali de ter uma premiação no final para as 3 pessoas que melhor pontuarem, e cada tarefa realizada conta ponto. E isso se dá através de um guia, com módulos que são enviados semanalmente, são 3 semanas, né, 3 módulos, e você se organiza para fazer durante a sua semana. Não precisa especificamente fazer o dia 1 no dia 1. Então, assim, atividade 1 no dia 1, por exemplo. Você se organiza para encaixar como que vai fazer sentido na sua rotina. E aí a gente tem um encontro para conhecer o grupo, porque é muito legal pensar numa jornada em grupo, porque a gente não se sente sozinho, a gente se sente estimulado, a gente aprende com a realidade do outro, porque eu falo muito que visões de mundo criam novos mundos, porque de fato a gente amplia a nossa perspectiva, às vezes com o amigo que está lá em outra região do país, que tem uma outra visão de como é ser sustentável, ou a gestão na cidade que ele mora funciona de um outro jeito, e a gente tem uma troca cultural enorme, assim, foram pessoas participantes de 7 estados diferentes do Brasil, fora do Brasil também, nas últimas edições a gente teve gente na Austrália, na Alemanha, então é um intercâmbio cultural muito legal, assim, e ampliar essa conversa, esse conhecimento, entendendo que a sustentabilidade cabe nas nossas vidas, é possível ser mais sustentável, então desconstruindo todas aquelas crenças de que é caro, de que é difícil, é uma oportunidade de apresentar marcas sustentáveis para você fazer também esses ajustes aí no que é possível na sua rotina, e para fazer parte tem o link
que está na minha bio, lá no meu Instagram, vocês conseguem acessar, com todas as informações. As inscrições se encerram no dia 6 de março, porque a gente começa dia 9 de março, segunda-feira, é o início dessa 5ª edição, e vai ser um grande prazer somar, ter mais pessoas envolvidas com esse tema junto, para a gente aprender, para a gente compartilhar as dores também, que é um lugar disso, né, da gente se conectar e atuar na linha de frente como aliados dessa causa. Fiquei muito animada ouvindo você falar. A gente comentou antes de começar a gravação para eu participar também, fiquei mais animada ainda. Muito genial a ideia, assim, sobre vários fatores, né, de juntar essas pessoas que lutam por essa causa e que querem tornar o dia a dia mais sustentável, conseguir ouvir outras trocas, não se sentirem sozinhos e relembrar o porquê estão fazendo isso. Eu lembro quando eu comecei na minha jornada, assim, por exemplo, com alimentação vegana, era um pouco solitário, porque, né, a gente vai sair, a gente não sabe muito bem como vai poder se alimentar, muitas pessoas do círculo não estão engajadas nisso, e quando vocês se conectam com outras pessoas que têm a mesma causa, você entende e se relembra, não, tem um porquê de eu estar fazendo isso, então você fica mais firme na sua luta. E gostei muito, te agradeço por trazer o projeto aqui, espero que muita gente se inscreva, participe, tenho certeza que vai ser mais uma edição de muito sucesso, e te agradecer, né, a gente chegamos ao final da entrevista, agradecer a sua participação, foi excelente toda a nossa troca sobre todos esses temas, que a gente consiga cada vez mais trazer essas pautas para os holofotes, como você comentou. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, Mafê. Eu fico muito feliz, honrada de estar aqui no Sustenta Vozes. Acredito que o projeto de vocês tem um potencial de expansão enorme, de dar acesso à informação sobre esse tema, democratizar para que mais pessoas entendam, né, e conheçam de um assunto que diz respeito a todos nós e que ainda é muito nichado. Eu acho que tem esse grave problema, né, que a gente vê o quanto sustentabilidade ainda parece uma área dentro das empresas, um nicho dentro da sociedade, e a gente está falando de um assunto que é transversal, que deveria envolver todos os outros, né? E aí eu fico muito feliz com quem topar vir para o desafio, o convite já foi feito, e me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre compartilhando conteúdo sobre esse tema. Tenho uma newsletter que está lá na minha bio também, que é a Verde News, e a gente fala muito sobre esses assuntos aqui, até apelido carinhosamente a galera lá de Verde Mores. Então, quem quiser assinar, é assinatura gratuita pelo Substack, então fica lá na plataforma, né? E você recebe por e-mail todo mês, é uma newsletter mensal. Então, vamos nos manter conectados, esse é meu convite, e obrigada novamente. Obrigada a você, Carol. Bom, já vou encerrar a gravação, mas queria te agradecer na agora. Hora. Você viu? Certinho. Uhum. Mas queria te agradecer agora, fora da gravação, Carol, pela sua participação. Foi muito especial, gostei muito. Daria para ficar muito mais tempo aqui falando sobre vários assuntos dentro desses. Obrigada mesmo e que seja mais uma edição do seu projeto de muito sucesso, viu? Muito obrigada, Mafê. Adorei o papo também. As perguntas, como eu te falei, estavam bem conectadas, assim, e dava para a gente falar de bastante coisa, por isso que eu tive que falar, vamos priorizar ali o que a gente quer passar de mensagem. Espero que seja um sucesso aí o episódio também, que eu vou compartilhar bastante para conhecerem mais, né, para ampliar Obrigada. Acho que o conhecimento do Sustenta Com, para que mais pessoas acompanhem, sigam vocês. E é isso, vem para o desafio, vou esperar a sua inscrição, hein? Que você tem total pode deixar. Muito obrigada. Inscrição lá, qualquer dúvida você me fala também, mas lá tá bem explicadinho na página. E Perfeito. Chama aí os amigos, quem você achar aí da equipe que fizer sentido também, vai ser um prazer ter vocês. Combinadíssimo, pode deixar. Muito obrigada, Carol, e a gente mantém contato. Tá bom, aí depois você me fala quando você está programando subir e pode deixar. Você deve fazer alguma edição ainda, né? Mas saindo ainda essa semana, tá em tempo, né, pessoal? Tá bom, combinado. Pode deixar. Obrigada, Carol, mesmo. Boa Tchau. entrevista aí para você. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, tchau.